Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Professor Thiago Araújo na área, trazendo aí a segunda parte da solução das questões do caderno cinza Enem 2019. Vem comigo, matemática. Então é o seguinte, um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catraca. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. Então isso aqui é importante, tá? A gente vai precisar dessa informação. Então as catracas, elas ficam posicionadas na parte traseira. E ele fala da coroa, né? A coroa fica na frente, beleza? Movida pelos pedais. Então vamos lá, para a gente poder entender, para a gente não se enrolar nessa questão. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Então tá aqui, turma, as catracas. Então observa que ele está falando de catraca e não de coroa, tá? Os ciclistas já dispõem de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Então olha só, turma, imagina aqui, ó. Vamos tentar fazer um desenho aqui meio feioso. Então imagina o seguinte, se eu tiver uma catraca, tá aqui a minha catraca quase não sai, né? E aí imagina que eu tenho, ela tá acoplada a uma roda, certo? Beleza. Se eu tiver essa mesma roda, mas se eu tiver uma catraca menor, se essa catraca for menor, observa o seguinte, turma, quando essa catraca azul aqui, maior, quando ela der uma volta, né, certo? Se ela der aqui, ó, uma volta, deu uma volta, a roda vai também dar uma volta, perfeito? Então, uma volta dessa aqui é uma volta da roda. Se essa menor der uma volta, tá? Se ela der uma volta, essa aqui também dá uma volta. O que eu quero dizer com isso? Dizer o seguinte, se eu colocar essas duas catracas acopladas a uma terceira catraca, ou melhor, acopladas à coroa, olha o que vai acontecer. Fica ligado aqui no que vai acontecer aqui para a gente entender legal. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, a coroa acoplada aqui com a primeira catraca. Na hora que essa coroa der uma volta, ela vai fazer aqui, essa aqui dar uma volta também, perfeito? Só que na hora que ela der a mesma volta, essa catraca menor vai dar mais voltas. Dá para entender isso? Quanto essa aqui, ó, essa aqui deu uma volta, beleza, essa aqui deu uma. Na hora aqui, ó, quanto eu der uma volta dessas, essa aqui vai dar mais voltas. Mais voltas. Fazendo o quê? A roda girar mais. Então, turma, é o seguinte, ó. Quanto menor for a catraca, essa palavra tá difícil, né? Mais voltas vai dar toda vez que eu pedalar, né? Então, se eu dou mais voltas, é óbvio que eu vou para onde? Para mais longe. E aí que vem o grande lance. Primeira coisa que você teria que fazer aqui, ó. Calcular o comprimento da circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? É diâmetro vezes o π. Belezinha? Qual é o diâmetro que ele deu aqui? Ele deu o diâmetro de 7 centímetros. Essa é a catraca que ele tem. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser de 7π. Belezinha? Tranquilo? Aí é o seguinte, ó. Vamos lá. Uma catraca, tá, de 7π de comprimento tem 7 centímetros de diâmetro. Então, a catraca que tem 7 centímetros de diâmetro dá uma volta de 7π de comprimento. Agora, a catraca menor, que é o que eu quero calcular, tem que dar uma volta, ou melhor, tem que percorrer uma distância maior, né, do que 50%, ou melhor, 50% maior, ou seja, você vai ter que multiplicar por 1,5. Multiplicar por 1,5, isso quer dizer o quê? Aumentar 50%, mais 50%. Perfeito? Então, na hora que eu multiplicar 7π vezes 1,5, o que vai acontecer? Turma, multiplicar por 1,5 é a mesma coisa que pegar o número
e a metade dele. Então, o número é 7, a metade de 7 é 3,5. Então, isso aqui vai ficar quanto? 10,5 π. Belezinha? E aí a gente vai fazer o quê? Regra de 3. Só que é o seguinte, turma. Como eu falei para vocês, quanto menor é a catraca, mais voltas ela dá. Então, quanto menor for a catraca, mais voltas a roda vai dar. Ou seja, maior distância a roda vai percorrer. Tranquilo? Se é assim, ó, inversamente proporcional, eu multiplico na horizontal. Então, eu vou fazer x vezes 10,5, vai ficar 10,5 π vezes x, igual a 7 vezes 7π. 7 vezes 7, 49π. Eu já poderia ter eliminado esse π com esse, eu acabei não eliminando, mas vamos fazer isso agora, né? Poderia ter feito isso logo para não atrapalhar, perfeito? E aí o que eu vou ter agora? Que o meu x vai ser igual a 49 dividido por 10,5. Isso implica dizer, turma, que o x vale quanto? Vamos olhar para as opções, tá? A gente vai olhar para as opções e vamos começar a dividir. Então, vou começar a divisão aqui, ó. Se eu dividir 49 por 10,5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, né? 0 aqui e elimina essa vírgula, tá? Então, turma, se eu multiplicar aqui por 5, dá 500, passa, né? Então, vai ser 4. 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 10, 2. 4 vezes 10, 40, com 2, 42. Isso aqui vai me sobrar 0. Aqui vai dar 7, aqui 0. Aqui vai dar vírgula alguma coisa. Qual é a opção que eu tenho? Letra C. Pode marcar sem medo, C de certeza. Agora é o seguinte, né? Tá gerando uma dúvida aí o seguinte, se quanto maior a catraca, mais longe ela vai. Na verdade, não faz muito sentido. Será que você concorda com isso? Coloca nos comentários aí se você discorda da minha solução. E aí a gente vai conversar um pouco e chegar num consenso, beleza? Tiago, mas se eu continuasse a divisão aqui, você faria 0 aqui e daria 6 aqui, ó. Daria 6, 6, 6. Aproximando, fica quanto? 7, 4,7, belezinha? Tranquilo? Próxima questão. Questão 142. Turma, é o seguinte, vamos lá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Eu não vou ler esses alertas, porque eu tenho certeza que eu vou ter que voltar neles, tá? Então, quando é assim, turma, quando dá regras, informações que você sabe que você vai ter que retomar, não leia logo. Vamos caminhar. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, tá aqui, ó, beleza? Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Então, estão aqui. Dia 1, alerta cinza. Dia 2, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em quais dias o aviso foi emitido corretamente? Então, a gente vai analisar um por um. Vamos começar pelo dia 1. Então, o dia 1, turma, ele não aparece no gráfico. Ele está aqui, ó, dia 1. E aí você vai ter que olhar aqui, ó, e ter uma noção do que vai ser cada coisa aqui, ó. Então, vamos ver qual é o critério do cinza. O cinza está aqui, ó. Vamos lá, ó. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja inferior a 10 graus Celsius, inferior, tá? E a umidade relativa seja inferior a 40%. Vamos lá para a temperatura primeiro. A temperatura, turma, tá aqui, ó. A temperatura é a linha cheia e a umidade de ar, a linha tracejada. Linha cheia tá aqui, ó. Turma, se aqui é 20, bem aqui é quanto? 10, aqui é 30, aqui é 50, tá de 10 em 10. Então tá abaixo de 10, beleza, ok? E a umidade relativa abaixo de 40. Então, aqui tá ok, deveria ser suado mesmo. E eu já elimino o quê? A letra B, né? Já elimina a letra B, o 12 sozinho não está correto. Agora, bora analisar o dia 12. Vamos ver se no dia 12 soou legal, se foi certo. O laranja, né? Vamos ver se o laranja está correto. O laranja, turma, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura varie entre 35 e 40 graus e a umidade relativa do ar fique abaixo de 30. Abaixo de 30.
Vamos primeiro aqui procurar o dia 12, né? O dia 12 está aqui. Então, observa que a umidade relativa tracejada deu 20. Então, abaixo de 30, ok. Agora, a temperatura, turma, tá dando certinho 40, tá? Certinho 40. Aqui vai ficar uma dúvida até sair o gabarito oficial. Por quê? Se a questão considera entre 35 e 40, se ela considerar o 35 e o 40, ok. O dia 12 foi o correto. Agora, se não considerar as extremidades, observa aqui o seguinte, ó. Quando eu falo que está entre, eu posso muito bem não estar considerando as extremidades. E a gente vai ter que ver como é que o Enem aí vai interpretar isso aqui, tá? Mas eu interpretaria de forma diferente. Eu não colocaria o 40, né? Se é entre 35 e 40, eu não colocaria o 40, tá? Então vamos deixar aqui em aberto. Vamos para o dia 13, alerta vermelho. Então o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus. Beleza? Superior a 40 graus. E a umidade relativa inferior a 25. Vamos lá, no dia 13, né? O dia 13 está bem aqui entre 12 e 14. Então, tá bem aqui, ó. Observa que a linha fechada está acima do 40. Então, ele está dizendo aqui, ó, deverá ser superior a 40. Então, ok. Mas a umidade relativa inferior a 25, né? E tá bem aqui, ó, tá perto do 40. Então, essa opção aqui tá incorreta. Então, eu elimino a letra E e a letra D. Turma, a dúvida aqui é entre a letra A e a letra C. Por quê? Já falei aqui, né? Essa aqui tá errada, tá fora. Se o Enem não considerar o 45 nesse intervalo, a resposta é a letra A. Se o Enem considerar o 40, a resposta é a letra C. Então, eu vou deixar aqui em aberto. O que vocês acham aí? Coloca nos comentários se vocês acham que a resposta é a letra A ou é a letra C. Então a gente vai esperar aí o gabarito oficial para ver qual é o posicionamento do Enem, né? Eu colocaria a letra A, não consideraria o 40, a não ser que ele falasse que era de 35 até 40. Agora, entre 35 e 40, aí fica um pouco mais complicada a interpretação, tá? Então não vou marcar, vou ficar deixando aí entre letra A e letra C, vou esperar o comentário de vocês e a gente discute, beleza? Tranquilo? Próxima questão, questão 143, fala assim: uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessa placa. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros que tangencia lados do retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação de π. Então tá aqui a placa, turma. Você já observa que eu tenho um círculo encostadinho aqui num retângulo, né, onde eu formo uma figura que ela não é conhecida, né? Não existe uma figura com esse formato aqui definido, com o nome definido, né? Aí você tem aqui uma junção de figuras. Então isso já dá a ideia de que você vai ter que calcular as áreas separadas. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetro quadrado das 10 placas? Então, olha só, turma, ele quer que você some quem? As áreas. E aí, para isso, você precisa calcular. Qual é a dica sempre que aparece uma questão de área que envolve duas figuras ao mesmo tempo? Divida. Então, eu vou dividir aqui, ó. Na hora que eu dividir, aqui eu vou ter o quê? Um retângulo e uma semicircunferência. Lembrando que a altura da placa é 60 centímetros e o diâmetro é 40 centímetros. Se o diâmetro é 40, o que acontece? Eu vou ter o raio 20, lembrando que o raio é metade do diâmetro. Então aqui é 20 e aqui é 20 também. Outro detalhe, turma, daqui para cá também é o raio, ou seja, aqui também é 20. Então observa que daqui para cá é 20, porque é o mesmo raio, e daqui para cá vai ser o que falta para 60, que é o quê? 40. Então, na verdade, o que você tem aqui, ó? Você tem um quadrado de 40 por 40, lembrando que aqui embaixo também é 40, e você tem um semicírculo de raio 20. E aí, turma, você precisa lembrar o seguinte, que para calcular a área do círculo, qual é a fórmula? πr ao quadrado. E quando eu tenho semicírculo, eu divido por 2.
Para calcular a área do quadrado, basta fazer o quê? L ao quadrado, perfeito? Aí ficava tranquilo. Então, a área da placa vai ser o quê? A área do semicírculo, então é πr ao quadrado, 3,14, vezes o raio, que é 20, isso aqui ao quadrado. Turma, tem que dividir por 2, porque é a metade, é só o semicírculo. Mais a área do quadrado de lado 40, então fica 40 ao quadrado. Dá para fazer muita coisa aqui direto. Então, o que eu posso fazer? Dá para fazer aqui 20 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, dobro o número de zeros. 40 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, dobro o número de zeros, pronto. E aí eu ainda posso continuar simplificando. Eu posso fazer o que agora? Pegar esse 400 e dividir por 2, e aí eu vou ter agora 200, beleza? Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, quando eu vou multiplicar 3,14 vezes 200, observa que são dois zeros, então vai ser duas casas para a direita, e aí eu multiplico por 2. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. E aí a gente vai ter o seguinte, que a área da placa vai ser igual a 628. Multiplicando 3,14 por 200. Dobra e desloca a vírgula duas casas para a direita. Isso aqui somado com 1.600. E aí implica dizer que a área da placa vale quanto, turma? Ora, 1.600 com 600 dá 2.200, com 28, 2.228 centímetros quadrados. E aí tem um detalhe, turma. São 10 placas, mas aqui já dava para você perceber, ó, que a única que tem esse começo é a letra B de bora ser aprovado. E aí, turma, é claro que se você multiplica por 10, 10 vezes 2.228, eu vou ter 22.280 centímetros quadrados, belezinha? Tranquilo? Então, questãozinha bem bobinha, bem fácil, bastava você entender isso, beleza? Próxima questão, 144, fala assim, ó. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desses produtos, pronto para uso. Então, pronto para uso, só achar. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Olha aqui as unidades, tá? 0,3 metros cúbicos e 2,7 litros. Tem que transformar. Para evitar o transbordamento, essa bandeira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é. Então ele quer saber quantos cosméticos desses você vai ter que comprar. Ora, se eu quero saber quanto eu preciso comprar, eu preciso saber quanto eu vou precisar, né? Então, turma, primeiro, você vai ter que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu tenho 0,3 metros cúbicos, basta eu pegar essa vírgula e deslocar essa casa quantas casas para a direita? Ora, basta você pegar, não são 3 casas, ó, 3 zeros, então 1, 2, 3, acrescento mais 2 zeros, isso aqui vai me dar 300 litros. Então, na verdade, essa banheira, né, ela tem 300 litros, mas não vai ser preenchida totalmente, apenas 80% dela será preenchida, então 80% de 300 litros. Turma, quando eu calculo porcentagem, sempre eu faço isso aqui, ó. O dia eu sei que é vezes, perfeito? Esse símbolo de porcentagem é a mesma coisa que dividir por 100. Então eu elimino ele e corto 2 zeros, beleza? É a mesma coisa que dividir por 100. Então, 80 vezes 3, isso aqui vai dar 240 litros. Perfeito? Pronto, tranquilo. Agora é o seguinte, eu quero saber quantas embalagens cabem aqui, em 240. Quando eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe em outra, isso vale lembrar que eu falei, dei uma dica essa semana sobre isso no meu Instagram, então fica ligado. Quando eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe em outra, eu divido a maior pela menor. Então 2,7. 240 dividido por 2,7. E aí, turma, o que eu faço? Zero aqui e elimino essa vírgula. Então vai ficar 240
dividido por 27. 240 dividido por 27, isso aqui vai dar 8. 8 vezes 7 dá 56, vai 5. 8 vezes 2, 16, com 5, 21. E aí sobra quanto? 10 menos 6 dá 4. Aqui fica 3, porque emprestou 1, fica 2. Abaixo 0. 240 de novo, né? Então vai dar 8. Já sei que vai sobrar quanto? 24. 0 de novo, vírgula lá. Então a gente já sabe que isso aqui ó, vai dar 8, 8, 8 e vai embora. Vai dar uma dízima periódica. E aí, turma, se deu 88,8, deu mais do que 88 embalagens. Então eu vou precisar comprar quantas? 89. Letra C, de certeza que vocês serão aprovados, darão show. Questão 145, vamos lá. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias do Brasil, chama a atenção para o grave problema de ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo que já era pequena foi reduzida e seu valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados do quadro. Então tá aqui o quadro. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Então, turma, aqui é o seguinte, ó, ele quer só de 2014 e 2015. Ele quer que preserve essa redução absoluta. Então, observa que de 2014 para 2015, ó, era 900, passou para 850. Então, diminuiu quanto? Diminuiu 50. Então, ele quer que esse valor absoluto, essa redução absoluta, seja preservada. E aí, então, eu tenho que descobrir quanto é que vai ser em 2016, quanto é que vai ser em 2017 e quanto é que vai ser em 2018. 2018. Aí fica fácil, né? Você poderia fazer direto ou poderia ir de 50 e 50, né? Então, 850 menos 50 dá 800. 800 menos 50 dá 750. E 750 menos 750 dá 700. E isso está na letra D de deu certo. Letra D de deu muito certo e muito fácil, né? Tranquilo, galera? Então, valeu. Então, essa é a segunda parte da solução. Dividi a solução aqui em 9 partes. Cada parte com 5 questões para ficar a explicação bem tranquila, bem calma. Então, coloca nos comentários aí qualquer coisa, se não concordaram, coloca as dúvidas aí que ficaram naquela questão, vamos conversar, beleza? Então, se ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Deixa aquele like maroto, segue a gente nas redes sociais aí que vai ser massa demais, beleza? Então, galera, valeu e fui!